sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje eu estou aqui para entrevistar a arqueóloga Fernanda Libório, que é professora na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. Mas a Fernanda a gente se conhece há um bom tempo, desde Sergipe, não, Fernanda? Uhum. A Fernanda fez a graduação e o mestrado na Universidade Federal de Sergipe, e hoje ela vai contar um pouco da experiência dela profissional para nós. Fernanda, por que você escolheu ser arqueóloga? Eu escolhi ser arqueóloga, na verdade, acho que desde criança. Eu já tive muita influência de visitação em alguns sítios arqueológicos na região que eu morava, né? Eu conheci a Casa da Torre Garcia d'Água, na Praia do Forte da criança. Eu conheci o Parque Serra Capivara da criança. Só que eu não sabia que existia graduação em arqueologia, né? Então eu entrei primeiro em engenharia civil, fiquei 6 meses, larguei. E depois aí eu descobri que existia graduação em arqueologia em Goiás, no Piauí, que era a Univas, e em Sergipe. Aí eu não tinha condição de ir para Goiás, eu fiz o vestibular para a Univas e fui para Sergipe. Mas acabou ficando só para Sergipe mesmo. Aí eu fui fazer a graduação lá e tive a oportunidade de fazer o mestrado lá também. E o seu mestrado foi sobre pré-história, mas você trabalhou bastante em questões geológicas. E inclusive fez uma formação complementar em geologia e depois deu uma continuidade ao estudo de sítios arqueológicos com dunas. O que você descobriu de especial nesses sítios que ficam em dunas? Então, no meu TCC e no meu mestrado, eu acabei entrando justamente nessa questão da arqueologia da paisagem. E aí, para conseguir discutir essa questão da arqueologia da paisagem, a gente tem que entender primeiro a paisagem física. A gente tem que dar um passo para trás, né? E paisagem é uma construção mental, é como a pessoa percebe a paisagem. Então a gente não pode jamais chegar nessa interpretação antropológica sem antes entender a paisagem física. Então, para entender a paisagem física, eu tive que cursar disciplinas com o pessoal da geologia, lá na Federal de Sergipe também, no campus de São Cristóvão, e discutir os sítios litorâneos que existiam na região, né? No meu TCC, primeiro eu discuto os sítios em terraço marinho, que estão associados aos que estão mais em ambientes terraço marinho pleistocênico ou em dunas pleistocênicas. E no meu mestrado eu vou para as dunas holocênicas, que é mais recente. Aí, o que eu tive que discutir? Qual a minha relação com a paisagem física? Por que as pessoas estavam lá? Por que as pessoas estavam morando em cima das dunas? Porque a gente encontrou sítios arqueológicos distribuídos em mais de 25 quilômetros, todos dentro das dunas mais altas, nas pequenas dunas, ou dunas intermediárias, ou lençóis de areia que eram mais próximos da linha d'água, a gente não tinha essa ocupação. Já nas dunas recuadas, as dunas mais próximas da formação barreiras, né, do continente, elas tinham uma ocupação muito grande, tinham muitos sítios. E aí, em cima disso, foi a nossa primeira pergunta, né? O que é que essas pessoas estão fazendo aqui? De onde é que elas tiram seu sustento? Como é que elas estão aqui? Eram as perguntas bem de origem econômica, né, e sociológica desses grupos. E no final da caso, grupos pré-históricos. Os grupos pré-históricos, né? Então vocês foram achando líticos nas dunas. Isso, a gente encontrou muito material lítico, a gente encontrou uma indústria lítica muito diversa. Eles usavam quartzo, quartzito, sílex, arenito, eles usavam diferentes ferramentas, diferentes tecnologias. E a gente também encontrou muita cerâmica dentro das áreas de duna mesmo. O material lítico a gente encontrava meio que nas áreas de barlavento, né? Onde tomava o vento logo de frente. E o material cerâmico a gente encontrava nas áreas de sotavento, que pegava a força do vento mais escondida. Era como se o material lítico fosse feito em áreas mais expostas e o material cerâmico feito em áreas mais protegidas. A gente tinha essa distribuição do material, que aí a nossa hipótese é que representa justamente uma divisão social do trabalho. Então a gente tem sítios bem demarcados nesse sentido. O que é interessante que... Como você observou isso na cultura material? Essa diferença. A gente primeiro identificou essas concentrações, a gente pegou as coordenadas no plano cartesiano de cada uma dessas peças e depois a gente colocou no geoprocessamento, né, no ArcGIS, para ver se realmente as concentrações que a gente via representavam a realidade no geoprocessamento. Mapeado depois. No mapeamento. E aí deu certo. Realmente, o que a gente estava vendo no sítio era o que representava na realidade. E a gente também percebeu que pela diversidade de matéria-prima na indústria lítica, era que as fontes eram em diferentes lugares. Não era, por exemplo, só uma fonte a sul, uma fonte a norte.
Não, eram fontes de diferentes lugares, totalmente espalhadas. Inclusive, a gente encontrou uma dona amazonita lá também. E eles iam em lugares muito distantes para buscar esse material e trazer para processar lá, no caso. O material de sílex, por exemplo, o silexito ele surgia do calcário. O ponto mais próximo de calcário estava a 50 quilômetros. A amazonita, possivelmente a fonte estaria associada numa região lá de Canindé de São Francisco. A gente não chegou a procurar, né? Não teve tempo hábil para isso. Mas que não era de lá. Então, esses grupos, ou eles tinham relações de comércio bem estabelecidas com outros grupos, ou eles andavam muito, ou navegavam, né? Essa também é uma das hipóteses, que essas conexões entre as fontes e os sítios era dada pela bacia hidrográfica, porque todo ele é um grande sistema de rios e de conexões. O estado de Sergipe ele possui 8 bacias hidrográficas. Num estado tão pequeno, isso é uma quantidade muito grande. Então a navegação era bastante intensa, o que facilitava esse transporte de matéria-prima. A gente não identificou diretamente cultura material associada à navegação ou à exploração marítima, por exemplo. A gente não encontrou espinha de peixe, a gente não encontrou conchas, a gente não encontrou nada disso. A gente encontrou coisas muito mais associadas a uma atividade terrestre do que marítima. Mas para você chegar a ter esses povos recursos... que estavam vivendo no litoral. No litoral, essa que é a parte louca, né? Por que eles estavam de frente para o mar e a gente ao mesmo tempo não via a cultura material desse mundo do mar? E aí, levantando essas discussões, essas reflexões, indo atrás de bibliografia, a gente chegou numa hipótese, né? A gente pegou o mestrado da professora Joina, lá do Piauí, em que ela trabalha com os Tremembés, que é do Parnaíba, que era um grupo que, por conta da violência, né, da colonização e da luta de resistência, eles eram grupos do interior e que foram expulsos para o litoral. Então eram grupos que a vida inteira plantou e que agora, graças à violência da colonização, teve que aprender a pescar, teve que aprender a navegar, porque eles meio que usaram as dunas como lugar de resistência. E aí eu trago esse relato oral dos Tremembés, da dissertação da Joina Freitas, e pego para a região da Reserva Biológica Santa Isabel, lá em Pirambu, onde a gente levanta a hipótese, né, na nossa conclusão, de que a dinâmica de observação das dunas, a partir dessa ideia de que a paisagem ela é percebida, ela era um lugar de resistência. Porque dentro de uma duna você está invisível, ninguém te vê. Dentro de uma duna ninguém sabe que você está lá. E ao mesmo tempo, você de dentro dela, você consegue controlar visualmente quilômetros de distância. Você vê quem está chegando via marítima, você vê quem está chegando via fluvial, você vê quem está chegando no terraço marinho, na casa da praia mesmo, na areia molhada. Então você tem um controle da paisagem que só quem dentro da duna tem. Então era um lugar estratégico e aí casa um pouco com a questão da divisão social de atividades. A produção de ferramentas líticas é uma produção que facilmente ela fica invisível. Eu estou aqui lascando a minha ferramenta, eu cansei, abandono, vou embora. Aquelas pedrinhas que eu deixei, aqueles detritos, em pouco tempo elas somem, em termos assim de eu encontrar onde está. Somente quem sabe lascar vai encontrar. Em compensação, a produção de cerâmica, a produção de urnas, de vasilhames utilitários, ela demanda muito mais tempo e ela é algo muito mais complexo. Exige uma estrutura maior do que a que inclui fogueira para você queimar, inclui o trabalho com a fonte, inclui até a elaboração dos roletes, né, para poder fazer esses vasilhames. E se eu quiser abandonar e sair, a urna vai continuar lá, a cerâmica vai continuar lá. Então elas são marcos visuais muito bem marcados, enquanto a indústria lítica facilmente ela fica invisível. Aí nessa questão, para poder discutir o que é visível e o que é invisível dentro da duna, eu peguei um arqueólogo espanhol chamado Criado Boado. E aí ele fala sobre as estratégias de visibilidade. Foi mais ou menos isso que a gente chegou. Aí você sai lá de Sergipe, dessa pesquisa das dunas no litoral, e vem ser professora na UFOB, que fica em Barreiras, no oeste da Bahia. A gente está aqui no meio do Brasil, num sítio arqueológico, rupestre, lítico. E como que foi, assim, o que você encontrou que te chamou mais atenção no oeste da Bahia? Assim, saindo, porque você vem como, né, uma pessoa de fora aqui da região. E o que te surpreendeu, assim, falar, nossa, o oeste da Bahia é rico nesse tipo de sítio arqueológico?
para mim, em termos de minha trajetória de estudo, de leitura, foi começar do zero, né? Tudo que eu aprendi sobre praia, sobre duna, para cá não serve. Porque aqui a gente está no meio do cerrado. A gente está, na verdade, numa transição, né? Entre a Caatinga e o cerrado. Por sinal, começou a chover, né? Agora, no litoral, é o momento do verão e é o momento de seca. Lá está todo mundo na praia, no litoral agora. Para cá é o momento de chuva. Então, a gente está no meio do verão. No dia que eu gravei com a Fernanda Libório, no sítio Pedras Brilhantes, em São Desidério, estava chovendo muito. E a gente não conseguiu concluir o vídeo lá. E estávamos preocupadas porque 3 filhotinhos seguiram a gente. E a gente colocou eles no colo e fomos com eles até a mãezinha deles. Eles acompanharam a gente na filmagem toda, ficavam brincando lá no sítio enquanto a gente gravava. Desde já, eu agradeço muito a parceria com a arqueóloga Fernanda Libório, que me levou nesses sítios arqueológicos, me acolheu lá em Barreiras, e nós visitamos sítios em Barreiras e São Desidério, 2 cidades do oeste da Bahia, e foi um grande aprendizado para mim. Dei palestra lá na UFOB no período que eu fiquei lá, então, Fernanda, muito obrigada. Obrigada a Felipe Dantas, também arqueólogo, seu esposo, que me acompanhou no sítio da Serra do Mimo. Agradeço aos alunos que também nos acompanharam lá no Estudo do Meio, Gabi, Natália, Ana Luísa, Vinícius. Aprendi bastante com vocês no período que estive aí. E você que está assistindo o vídeo, coloca aqui embaixo seus comentários, nos acompanhe no Instagram, no Facebook e dê já o seu like, seu joinha, é muito importante. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e até a próxima!